Eu durmo com a porta trancada. Sempre tranco. Não é toque, não é paranoia. É porque uma vez eu não tranquei e alguém entrou. A primeira foto chegou numa terça-feira. Era de manhã. Eu ainda estava com o cabelo bagunçado, o café esfriando na mão, olhando para o celular no piloto automático. Sabe aquele momento em que você abre as notificações sem nem pensar? O número era desconhecido. Sem texto. Só a imagem. Demorei uns 3 segundos para entender o que eu estava vendo. Era eu. Deitada na minha cama. Dormindo. Com a roupa que eu tinha usado na noite anterior. Eu preciso te contar uma coisa antes de continuar. Eu moro sozinha há 4 anos. Não tenho namorado, não tenho pet, não tenho câmera de segurança dentro do quarto. Moro no 3º andar de um prédio antigo em São Paulo. Portaria 24 horas, interfone. A janela do meu quarto dá para um corredor interno, sem visão da rua. Quando eu vi aquela foto, meu primeiro pensamento foi: alguém enviou pelo número errado. Meu segundo pensamento foi: mas essa é a minha cama. Aquela colcha azul escura com o desenho desbotado no canto. Aquela almofada que eu comprei num brechó. A pilha de livros na cabeceira. Era o meu quarto. Era eu. Eu estava dormindo de lado, com o braço dobrado embaixo do rosto. A foto era boa, nítida, tirada de perto, de dentro do quarto. Eu fiz o que qualquer pessoa faz quando entra em pânico, mas ainda não aceitou o próprio pânico. Liguei pro número. Caía direto na caixa postal. Mandei mensagem. Quem é você? O que é isso? Entregue. Não lido. Fui até o meu quarto. Parei na porta. E fiquei olhando o ambiente. Como se fosse a primeira vez que eu entrasse ali. A janela estava fechada. Fechada e travada. Porque eu sempre travava. A porta do armário estava entreaberta. Mas ela sempre ficava assim. A dobradiça estava torta fazia anos. Nada parecia fora do lugar. Nada. Eu fiquei parada ali por quase 2 minutos. Só respirando. Tentando pensar. Tentando entender. E então meu cérebro fez aquilo que cérebros desesperados fazem. Criou uma explicação. Photoshop. Montagem. Alguma brincadeira doentia. Alguém que conhece meu quarto. Alguém que já esteve ali. Alguém que pegou uma foto antiga minha e editou o fundo. Fazia sentido. Pelo menos no começo. Até eu olhar de novo. E perceber uma coisa horrível. A sombra batia perfeitamente com a luz do meu quarto. A luz que entra pela fresta da cortina. Durante a madrugada. E minha expressão estava completamente relaxada.
natural. Ninguém dorme assim. Quando sabe que está sendo fotografado. Eu quase não dormi naquela noite. Fiquei na cama com o celular na mão, olhando para o teto, com a luz do corredor acesa e a porta do quarto aberta. O que eu nunca faço. Mas deixei aberta porque eu precisava ouvir o apartamento. Precisava ouvir se tinha alguém. Não tinha. Adormeço perto das 4 da manhã, exausta, com o celular no peito. Na manhã seguinte, acordei com uma notificação. O mesmo número. Outra foto. Eu acordando. O exato momento em que minha mão pegou o celular. Isso significa uma coisa. A foto foi tirada enquanto eu estava acordando. Enquanto eu ainda estava no quarto. Eu liguei para o meu irmão. Ele mora em Campinas, mas foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Ele sempre resolve as coisas. Mandei as fotos. Esperei. E do outro lado da ligação, ficou silêncio. Silêncio de verdade. Depois de um tempo, ele perguntou: "Você chamou a polícia?" Eu disse que ia chamar, mas não chamei. Não naquele dia. Porque uma parte de mim ainda não tinha aceitado o que estava acontecendo. Chamar a polícia transformaria aquilo em realidade. Transformaria num caso. E me transformaria numa vítima. E eu passei a vida inteira sem ser vítima de ninguém. Então tentei resolver sozinha. Passei horas vasculhando o apartamento. Cada canto. Cada armário. Debaixo da cama. Atrás dos móveis. Dentro do guarda-roupa. Procurei câmera. Procurei buraco na parede. Procurei qualquer coisa que parecesse fora do lugar. Nada. Absolutamente nada. Talvez tenha sido isso que mais me assustou. Porque parecia impossível alguém entrar ali sem deixar nenhum rastro. Naquela noite, eu comecei a olhar para o meu próprio apartamento como se ele não fosse mais meu. Até os barulhos mudaram. O elevador parecia mais alto. Os canos pareciam passos. Cada estalo da madeira fazia meu coração disparar. No dia seguinte, chamei o síndico. Pedi para ver as câmeras do corredor e do elevador dos últimos 2 dias. Passamos quase 2 horas assistindo às gravações. Morador entrando, morador saindo, entrega, faxineira. Nada estranho. Nada fora do normal. Ninguém entrou no meu andar que eu não conhecesse. Ninguém. O prédio tem 11 apartamentos. E eu conhecia quase todos os moradores, só de vista. Bom dia, boa tarde, silêncio constrangedor no elevador. Aquele tipo de convivência normal de prédio antigo. Mas tinha um vizinho que eu conhecia um pouco mais. Tiago.
Apartamento 302. O meu era o 304. A gente se conheceu 2 anos antes, quando uma encomenda dele foi parar na minha porta por engano. Eu bati lá para devolver. Ele me chamou para entrar. Fez café e acabamos conversando por quase 1 hora. Depois disso, virou aquela amizade leve de corredor. Nada íntimo, nada estranho, só confortável. Ele me avisava quando vinha chuva forte, porque a janela da minha sala fechava mal quando ventava muito. Às vezes eu deixava ervas do meu vaso para ele usar em receita. Coisas pequenas, normais. Tiago era atencioso, mas nunca invasivo. Nunca aquele tipo de cara insistente ou esquisito. Pelo contrário, se alguém me perguntasse antes de tudo aquilo, eu provavelmente diria que ele era uma das pessoas mais tranquilas do prédio. Quando voltei da sala do síndico, depois de assistir às gravações das câmeras, ele estava no corredor. Perguntou se estava tudo bem. Disse que ouviu movimentação. Eu respondi que sim, que estava resolvendo uma coisa com o síndico. Ele assentiu, desejou boa noite e entrou no apartamento dele. Foi só depois, horas mais tarde, deitada sem conseguir dormir, que comecei a lembrar de pequenas coisas. Detalhes tão pequenos que talvez não significassem absolutamente nada. Mas naquela altura, meu cérebro já estava transformando qualquer coincidência em ameaça. Tem uma coisa que acontece quando você começa a suspeitar que alguém está te observando. O passado muda completamente. Coisas que antes pareciam normais, de repente deixam de parecer. Conversas mudam de sentido, silêncios mudam de sentido, olhares mudam de sentido. Eu comecei a revisitar mentalmente cada interação que tive com o Tiago nos últimos 2 anos. E lembrei de uma noite, uns 3 meses antes da primeira foto. Eu tinha chegado tarde em casa, quase meia-noite. Tiago estava parado no corredor, com o celular na mão. Disse que tinha perdido as chaves e estava esperando a namorada trazer a cópia. Na hora eu não achei estranho. Entrei no apartamento, fechei a porta e esqueci completamente daquilo. Mas depois, deitada sem conseguir dormir, uma coisa começou a me incomodar. A namorada. Eu nunca tinha visto a namorada. Nunca. Em 2 anos. Ele mencionou ela algumas vezes. Comentários rápidos. Coisas normais. Mas eu nunca vi ninguém entrando naquele apartamento. Nunca ouvi outra voz lá dentro. Nunca. Então comecei a lembrar de outras coisas. Pequenas. Quase ridículas. Uma madrugada, encontrei ele no corredor de novo. Disse que tinha ido jogar lixo, mas o depósito ficava no térreo. Não fazia sentido ele estar ali parado há tanto tempo. Outra vez, eu comentei que andava tendo pesadelos. E ele perguntou, de um jeito casual demais, se eu costumava dormir com a janela aberta. Na época, pareceu conversa aleatória. Só isso. Mas agora, cada lembrança antiga parecia ganhar uma sombra nova. E o pior tipo de paranoia não é quando você imagina coisas que nunca aconteceram. É quando você começa a perceber que talvez
talvez os sinais sempre tenham estado ali. 3 dias sem fotos. Eu quase respirei. Quase acreditei que tinha acabado. Na 4ª noite, eu dormi com a luz acesa. Coloquei uma cadeira encostada na porta do quarto. Aquele truque velho de filme que eu nunca pensei que ia usar na vida real. Acordei de madrugada com um barulho. Fiquei imóvel. Era o prédio. O elevador subindo. Passos no corredor. 2 apartamentos. O meu e o 302. Os passos pararam. Fiquei escutando por 20 minutos. Nada. De manhã, a 3ª foto estava no celular. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu estava acordada na foto. Sentada na cama, com a luz acesa, olhando para a porta do quarto. Com a cadeira encostada na porta. A foto foi tirada da janela. 3º andar. Janela que dá para o corredor interno do prédio. Eu fui até lá. Olhei para baixo. Tem uma saliência. Uma espécie de beiral de cimento que percorre o andar. Largura de uns 40 centímetros. Não é um caminho. Não é uma passagem. Mas é possível. Se alguém for cuidadoso. Se alguém não tiver medo de altura. Se alguém souber exatamente onde a janela não trava direito. Lembra que eu disse que a janela da minha sala fica mal fechada quando venta? O Tiago sabia disso. Porque eu mesma contei pra ele. Eu chamei a polícia. Finalmente. A delegada chegou no começo da noite. Eu lembro da chuva no corredor do prédio. Do barulho do elevador abrindo. E da vergonha absurda que senti quando comecei a explicar tudo em voz alta. As fotos, as mensagens, a janela, o corredor, o vizinho. Ela ouviu tudo sem me interromper. Olhou cada foto em silêncio. Ampliou algumas. Voltou. Observou de novo. Depois perguntou: "Você suspeita de alguém?" E foi nesse momento que eu senti medo de verdade. Porque até então, suspeitar do Tiago ainda parecia absurdo. Eu conhecia ele há 2 anos. Trocava receita, conversa de elevador, favor pequeno de vizinho. Como é que você olha para alguém normal e aceita a possibilidade de que essa pessoa pode estar entrando no seu quarto enquanto você dorme? A delegada perguntou de novo: "Tem alguém específico?" Eu disse que talvez, mas que não tinha certeza. E suspeita não era prova. Ela sentiu. Disse que eu podia registrar boletim por ameaça e perseguição. Que falaria com o síndico. Que eu precisava guardar tudo. Documentar tudo. Então ela fez a pergunta que ficou presa na minha cabeça por semanas. Você quer que a gente bata na porta do vizinho? E eu congelei. Porque a resposta certa era: sim. Mas meu cérebro começou a correr em círculos. E se não fosse ele?
E se eu destruísse a vida de uma pessoa inocente? Porque estava paranoica? E se fosse outra pessoa? Alguém que eu ainda não tinha percebido? Porque se a polícia batesse na porta errada, o verdadeiro responsável saberia que eu estava começando a entender. Então eu disse não. Por enquanto, não. Eu me arrependo disso até hoje. Passei os dias seguintes pesquisando o Thiago online. LinkedIn, Instagram, Facebook. Perfis normais. Fotos de viagem, comida, amigos. Engenheiro civil. Formado em 2015. Trabalhou em 3 empresas. Mas no Instagram, se você for longe o suficiente, 2018, 2019, tem uma pessoa que aparece em várias fotos. Uma mulher. Procurei o perfil dela. Estava desativado. Procurei o nome dela no Google. Encontrei uma matéria de 2020 num jornal regional de interior de São Paulo. Mulher de 28 anos registra boletim de ocorrência por stalking. Afirma ter sido seguida e fotografada por um ex-namorado por mais de 6 meses. Caso arquivado por falta de provas. O ex-namorado não era citado pelo nome na matéria, mas a descrição do caso era idêntica ao que estava acontecendo comigo. Idêntica. Eu errei. Eu sei que errei. Mas eu tava com raiva. Tava com medo. Tava sem dormir direito faz dias. Bati na porta do 302. Ele abriu em 30 segundos. De camiseta, calça de moletom, cabelo bagunçado. Pareceu surpreso de me ver. Oi, Mariana. Tudo bem? Eu mostrei a foto no celular. A terceira foto. A da janela. E disse: fui eu que fiz isso? Ele olhou para a foto. Por tempo demais. E então ele disse uma coisa que eu não esperava. Disse: de onde veio essa foto? Não disse: o que é isso? Não disse: nossa, que absurdo. Não disse: você tá bem? Disse: de onde veio essa foto? Como se a origem importasse mais do que o conteúdo. Eu fechei a porta na cara dele e liguei para a delegada. Com o boletim formal e a minha descrição do corredor interno e da saliência de cimento, eles voltaram ao prédio com mais atenção. Na saliência, encontraram marcas. Marcas de tênis, tamanho 42. Encontraram na janela da sala do apartamento 302 um ângulo que dava visão parcial para o corredor interno e para minha janela. E quando entraram no apartamento do Thiago com o mandado, encontraram num HD externo dentro do guarda-roupa 147 fotografias, tiradas ao longo de 8 meses. Eu dormindo, eu acordando, eu na sala de madrugada com um copo d'água, eu falando ao telefone com a luz apagada, iluminada só pela tela. 8 meses. Eu nunca soube. O Thiago foi indiciado. O processo aconteceu. Teve perícia, audiência, depoimento. Tudo aquilo que transforma um trauma em papel. Eu me mudei antes mesmo do julgamento terminar. Não conseguia mais dormir naquele apartamento. Não conseguia olhar para o corredor interno. Não conseguia ficar perto daquela janela. Até hoje,
eu verifico a trava da porta antes de dormir. 2 vezes. Às vezes 3. Ainda acordo no meio da madrugada, com qualquer barulho pequeno do prédio. Um elevador, canos, passos no corredor. E a pior parte é que a delegada estava certa. Esse tipo de coisa acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Só que quase ninguém acredita no próprio instinto cedo o suficiente. As pessoas sempre procuram uma explicação confortável primeiro. Paranoia, ansiedade, exagero. Eu também procurei, até encontrar 147 fotos minhas, dormindo. Mas existe uma coisa, uma única coisa, que ainda me persegue de verdade. Meses depois de me mudar, eu acordei no meio da madrugada, sem motivo nenhum. O apartamento estava completamente silencioso. Peguei o celular para ver as horas. 3h18 da manhã. Então percebi uma coisa. A janela do quarto estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que tinha dormido com ela fechada. Fiquei parada, olhando para a cortina balançando, sem coragem de levantar da cama, sem coragem de me aproximar da janela. E foi aí que eu vi, do lado de fora do prédio, na calçada, tinha alguém parado, olhando para cima. Eu não consegui ver o rosto, só a silhueta, imóvel, me observando. E o pior não foi isso. O pior foi a sensação imediata de que aquela pessoa sabia exatamente em qual janela eu estaria olhando. Se tem uma coisa que eu aprendi, trancar a porta, trava a janela. E se alguma coisa parece errada, não espera ter certeza. Certeza chega tarde demais.